Ministro Cássio Nunes Marques toma decisão sobre a revisão criminal de Jair Messias Bolsonaro. Colunista, o Igor Gadelha, do portal de notícias Metrópolis, acabou de descobrir e revelar qual será a decisão de Cássio Nunes Marques com relação à revisão criminal do Bolsonaro sobre a soltura de Jair Messias Bolsonaro. Eu vou trazer essa notícia completa nos mínimos detalhes, gente, tá? Outra bomba que eu preciso trazer para vocês, gente. Candidato à presidência da República acaba de afirmar que este Lula que nós estamos vendo por aí, Lula da Silva, não é o Lula. Ele diz que é um sósia do Lula. Baseado em quê que ele está fazendo essa informação, que ele está fazendo essa afirmação bombástica que chocou Brasília agora há poucos instantes, tá? Candidato à presidência da República acaba de afirmar que este Lula que nós estamos vendo por aí, fazendo campanha, falando um monte de besteira, não é o Lula. Parece que é um sósia do Lula, segundo ele. Por quê? Baseado em quê que ele está dizendo aí falando essa afirmação? Calma que eu vou explicar para vocês também nos mínimos detalhes. E agora, gente, tá? Cientista político, outra bomba que eu vou trazer aqui para vocês. Cientista político acaba de revelar que carta de Jair Messias Bolsonaro, reforçando Flávio Bolsonaro, deixou o time do Lula desesperado. Carta do Bolsonaro, reforçando Flávio Bolsonaro, candidato à presidência da República, deixou o time do Lula desesperado. É outra bomba. Por que do desespero? Eu vou explicar para vocês. E por fim, e não menos importante, outra bomba, gente, tá? O ministro do STF, Alexandre de Moraes, acabou de tomar uma decisão bombástica sobre o candidato da direita, Flávio Bolsonaro. O Moraes, tá, do STF, acabou de tomar decisão bombástica sobre Flávio Bolsonaro e esta decisão está relacionada à carta que ele recebeu do Bolsonaro e revelou para o Brasil inteiro, onde afirma que o Flávio Bolsonaro é porta-voz do Bolsonaro. Qual foi a decisão e por que Alexandre de Moraes tomou essa decisão agora há poucos instantes? Eu só posso afirmar uma coisa para vocês, gente, tá? Chocou Brasília e o Brasil inteiro essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. E também, gente, tá? Nova pesquisa que acabou de ser divulgada aqui na revista Veja, caiu como uma bomba no colo de Lula da Silva. É outra que eu vou trazer também nesse boletim. Rapidamente, antes de tudo e qualquer coisa, não esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Estão preparados, gente? Tá? Se estiver de pé, senta, fica bem confortável, que tem uma pancada atrás da outra para trazer nesse boletim para todos vocês. O desespero está tomando conta? O cientista político acaba de afirmar que sim, o desespero está tomando conta do time do Lula, após sair aí a carta de Bolsonaro reforçando o Flávio Bolsonaro, candidato à presidência da República. Vejam só, notícia fresquinha, notícia quente, que acabou de sair no forno. Vejam o desespero do time do Lula com a carta do Bolsonaro. Empate técnico entre Lula e Flávio, 3 pontos de diferença, estabilizado em relação à última pesquisa. Um campo realizado agora, no fim de semana, então muito recente esse levantamento, mostra o equilíbrio. A verdade é que a eleição presidencial está muito equilibrada, muito equilibrada. Né? Então, qualquer fato num momento de grande equilíbrio da campanha, e nesse caso, obviamente, é um fato positivo, tanto é que a mídia está discutindo, as redes sociais se mobilizaram, os aliados do Flávio foram na mídia, foram para a internet, foram para suas bases, foram para a imprensa, enfim, repercutir essa carta do Bolsonaro. Então, obviamente, que é positivo para o Flávio. Né? Então, por quê? Porque os 90, não sei, a gente não dá nem botar número aqui, mas é 90, 95% da força do Flávio vem do pai, vem do Jair Bolsonaro. Né? Jair Bolsonaro está dentro de uma prisão domiciliar, não pode se comunicar, não pode circular, não pode fazer comício, não pode dar entrevista. Né? Então, o seu principal cabo eleitoral está quieto, mudo.
na medida que ele fala, que ele tem uma carta de próprio punho, escrita à mão e tal, obviamente tem um simbolismo e isso pesa, né? E tanto isso é verdade que irritou a oposição. A gente, na política, o Cláudio certamente sabe melhor do que eu isso, a gente sabe se um fato político é positivo para um lado quando o outro fica irritado, né? E o PT ficou muito irritado com a carta. Entrou no STF. Quando o PT fica irritado, ele faz isso, né? Vai para o STF. Então entrou no STF na expectativa de que o ministro Alexandre de Moraes revogue a prisão domiciliar, porque, segundo o Lindenberg Farias, o ex-presidente Bolsonaro não poderia se manifestar. O que é curioso, né? Porque a época que o Lula estava lá em Curitiba, ele se manifestava o tempo inteiro, né? Recebia líderes políticos do mundo inteiro, do Brasil, semanalmente os próprios dirigentes do PT comandavam o PT diretamente lá da prisão, dava entrevistas, inclusive, tá, tudo é legal, daí tudo podia, tudo era bacana, tinha comícios na frente da Polícia Federal, toda manhã tinha um bom dia presidente, tinha acampamento, tinha tudo funcionava perfeitamente. Agora uma carta é um problema, né? É a carta que gerou problema aí para o time. E o time do Lula é grande, né, gente? Tá? O time do Lula é grande. Capta aqui essa frase minha. O time do Lula é grande. Daqui a pouco, tá? Eu vou trazer para vocês, porque o ministro Alexandre de Moraes acabou de tomar a decisão sobre o Flávio Bolsonaro por causa da carta. Daqui a pouco eu vou trazer essa notícia bombástica nos mínimos detalhes aqui para todos vocês, porque agora chegou a vez o deputado Marcel Van Hatten partir para cima dos ministros do STF. Detonou os ministros do STF sem dó e nem piedade. Vejam só. O Senado adquiriu uma importância especial nos últimos anos porque, diante do agigantamento do Supremo Tribunal Federal, interfere em tudo. Na maioria das vezes interfere onde não deveria estar interferindo, porque não tem mandato constitucional para isso. Como o Senado atual está omisso diante disso, e crime de responsabilidade atrás de crime de responsabilidade sendo cometido por ministros do Supremo Tribunal Federal não são levados a julgamento no Senado, que aliás nem abre processo, a população começou a ver, olha, eu posso votar num excelente pré-candidato a governador, posso apoiar um Zuco da vida, posso apoiar um presidente da República do meu interesse de direito, posso apoiar deputados federais, estaduais, mas se eu não mudar o Senado, eles vão ser menos efetivos, porque vai ter um Supremo que vai continuar tentando dar as cartas no Brasil. Então, na verdade, o antídoto para esse crescimento de poder, assim, essa hipertrofia, né, do Supremo Tribunal Federal, é eleição de senadores que se comprometam com o impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. E a gente está num caminho bom para isso, viu, Paulo Sérgio? Porque aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, estou contente lá do Santos. Santos já como deputado federal, grande parceiro na Câmara dos Deputados. Na última pesquisa que saiu da Brasmart, nós dois pontuando nas primeiras posições, é claro que com muito pé no chão, tem muita coisa para acontecer e principalmente muito trabalho, nunca tive medo nem preguiça de trabalhar, mas é muito bom porque na última eleição foi um senador de direita e um de esquerda do Rio Grande do Sul, e dessa vez a gente tem a chance de mandar dois de direita para reequilibrar os poderes e ter uma maioria de direita no Senado. Grande chance, né, de colocar dois senadores de direita dentro do Senado Federal e fazer toda a diferença. Lembrem-se, gente, da frase do Bolsonaro: me deem 50% do Congresso Nacional que eu mudo o destino do Brasil. E essa mudança parte exatamente do Senado Federal. A maioria das cadeiras de direita pode fazer com que o Brasil seja salvo novamente. Daqui a pouco, gente, Cássio Nunes Marques acaba de decidir sobre a revisão criminal do Bolsonaro, sobre soltura do Bolsonaro. Eu vou trazer essa informação completa para vocês, porque agora eu vou trazer uma informação aqui para vocês que eu confesso para vocês que eu tô chocada. Essa é a palavra correta. Extremamente chocada. Moraes suspende visitas de Flávio Bolsonaro ao pai, Jair Bolsonaro, por 90 dias. Ou seja, Flávio Bolsonaro não poderá visitar os pais até o pleito eleitoral, até a eleição. Até a eleição, Flávio Bolsonaro não poderá visitar mais o seu pai, Bolsonaro.
E o motivo? A carta do Bolsonaro. Tá aqui, gente, a matéria. Isso aqui tá na imprensa hoje, agora à tarde. Essa notícia saiu agora à tarde, já tá na imprensa, todos os portais de notícias reverberando aqui essa notícia que chocou Brasília. Inclusive tá aqui o momento em que o Flávio Bolsonaro utiliza a rede social dele para ler a carta do Bolsonaro, né? Afirmando que ele é o porta-voz do Bolsonaro. E tá aqui, ó. Depois de Flávio Bolsonaro ter divulgado uma carta escrita por Jair Bolsonaro com conteúdo eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes suspendeu por 90 dias as visitas do filho do ex-presidente, que cumpre prisão domiciliar em Brasília. Moraes também abriu prazo de 48 horas para que a defesa de Bolsonaro explique a divulgação da carta escrita pelo ex-presidente. A afirmação de seu filho Flávio Nantes Bolsonaro é imperdível, um recado muito importante que ele quer dar a toda a nossa nação. Sugere que o sentenciado tinha plena ciência de que sua carta seria divulgada em redes sociais e que configuraria igualmente desrespeito à medida cautelar a que está submetido, devendo os fatos, portanto, serem esclarecidos pela defesa do Bolsonaro, disse Alexandre de Moraes. A violação pode levar o ministro do STF a determinar o retorno do ex-presidente para o presídio da Papuda, em Brasília. A carta divulgada por Flávio Bolsonaro pede união dos aliados de direita em torno da candidatura do filho e não cita a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. O movimento foi lido por aliados como uma tentativa de Flávio de evitar que o projeto presidencial sofra baixas no campo conservador, já que partidos do Centrão, que poderiam apoiar o filho do Bolsonaro, avaliam seguir para a campanha em posição independente, sem integrar a chapa de Flávio Bolsonaro. Bolsonaro disse que Flávio é seu porta-voz na direita e melhor opção para disputar a eleição com o Lula, gente, tá? Então tá aí, segundo a matéria da revista Veja, para além da proibição do Flávio Bolsonaro em visitar o pai, ou seja, pelos próximos 90 dias, até a eleição, é surreal isso aqui, gente. Se o Flávio Bolsonaro vencer essa eleição, vai ser com muita dificuldade, gente. Então eu me lembro daquela frase do Donald Trump. Quem disse que seria difícil, né? Quando ele sofreu o atentado, primeiro evento que ele participou, primeira frase dele, quando ele subiu ali, ó, na tribuna, falou: gente, quem disse que vai ser fácil vencer? Essa é a frase do Donald Trump. Quem disse que vai ser fácil vencer essa eleição? Vai ser difícil, mas vou aqui continuar de pé firme a todo vapor. E agora a mesma coisa eu falo para o Flávio Bolsonaro. Só Deus, gente, porque no que for depender aí dessas lideranças, dessas autoridades, vai ficar muito difícil. Ou seja, a partir de agora, o Flávio não pode mais visitar o pai, Jair Bolsonaro. É surreal, é inacreditável isso aqui. E para além disso, até o Bolsonaro pode ser punido. E sabe de uma coisa, gente, que eu fico mais furiosa em toda essa questão? Vocês sabem de quem que partiu esse pedido, né? Lindbergh Faria. Lembra daquele vídeo desesperado? Ele dizendo que ia denunciar, ia pedir pro Alexandre de Moraes mandar o Bolsonaro de volta para a cadeia, que ia fazer acontecer contra o Flávio Bolsonaro. Lindbergh Faria. Partiu dele esse pedido e parece que prontamente Alexandre de Moraes acabou atendendo o pedido do petista, que sempre está pedindo socorro ao STF, né? E sempre... coisa que a gente não pode nem falar. E agora, gente, o que vocês acharam dessa decisão do ministro Moraes? Perseguição? Para atrapalhar a campanha do Flávio? Coloca aqui embaixo a opinião sincera de vocês. Vamos lá, gente. Deixa eu trazer aqui uma informação que abalou Brasília também, tá? Agora, há poucos instantes, eu estou gravando aqui esse vídeo. Decisão de Cássio Nunes Marques sobre a revisão criminal de Bolsonaro. Segundo Igor Gadelha, vou até colocar aqui, ó, só para vocês verem a fonte. O Igor Gadelha descobriu isso aqui. Igor Gadelha, tá? Nunes Marques deve segurar revisão criminal de Bolsonaro até a eleição. Eu não tô acreditando
acreditando que o Nunes Marques vai ter a pachorra de fazer isso com o Bolsonaro. Lembrando que Cássio Nunes Marques só é ministro da Suprema Corte porque foi indicado pelo Bolsonaro. Eu não estou acreditando que o Nunes Marques vai arregar para o sistema, vai se ajoelhar para o sistema. É inacreditável e surreal. Ele descobriu, tá aqui, ó. Aliados do ministro do STF, Nunes Marques, tá aqui, ó. Aliados do ministro do STF, Nunes Marques, apontam que ele não tomará qualquer decisão antes das eleições de outubro sobre o pedido de revisão criminal apresentada por Jair Bolsonaro contra a condenação do ex-presidente no inquérito do golpe que nunca aconteceu. A expectativa, compartilhada por auxiliares de Lula, é de que o ministro manterá o processo sem movimentação durante o período eleitoral, evitando que eventual decisão dele provoque repercussões políticas em meio à campanha presidencial. Arregou. Arregão. Que tristeza, gente, tá? Que decepção. A aposta dos aliados de Nunes Marques é de que, como relator do pedido, ele só dará decisão favorável a Bolsonaro se o senador Flávio Bolsonaro for eleito presidente da República. Então ele só vai dar uma decisão favorável para o Bolsonaro se o Flávio Bolsonaro for eleito presidente. Um possível caminho nesse caso seria a diminuição da pena. Para aliados do ministro do Supremo, decisão de Nunes Marques antes do pleito teria potencial para influenciar o ambiente político e alimentar críticas de interferência do judiciário no processo eleitoral. Nunes Marques comanda o TSE durante as eleições de 2016. Essa é a grande diferença entre Nunes Marques e o ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes não quer nem saber de opinião de fulano ou de ciclano. Quando ele quer decidir, ele vai lá, decide e pronto. Você acha que essa decisão que o ministro Moraes acabou de tomar não vai ser tripudiada pela direita, pela oposição, na imprensa? Muita gente da imprensa vai martelar o Alexandre de Moraes por ter proibido o Flávio Bolsonaro de visitar o pai. Claro que ele sabe que vai ser massacrado, mas ele tá, se lixando. Mas Nunes Marques não, tá preocupadíssimo. Preocupadíssimo. Arregão, gente, tá? Claro que ele ainda tem que bater o martelo, mas segundo o Igor Gadelha, a decisão parece que já está tomada, porque ele não vai dar andamento na revisão criminal do Bolsonaro antes do pleito eleitoral. E se isso acontecer, gente, se o Nunes Marques fizer isso com o Bolsonaro, vai ser a maior decepção contra o ministro. Decepção sem precedentes. E aí, gente, vocês foram pegos de surpresa? Alguém aí ficou surpreso com essa notícia sobre o Nunes Marques? Pessoal, essa que está aparecendo aqui do seu lado, como vocês já sabem, Daniela Marques, ela é ex-presidente da Caixa Econômica Federal no governo Bolsonaro e ela acabou de explodir inclusive ela está sendo cotada fortíssima, viu, gente, tá? Ela é uma candidata fortíssima a ser vice-presidente do Brasil na chapa com Flávio Bolsonaro, vem ganhando força aí o nome dela, e ela acabou de fazer uma revelação bombástica do governo Lula, que ela descobriu que vocês vão ficar aterrorizados. Vejam quanto essa mulher está preparada para lutar com Flávio Bolsonaro, para tirar o Lula da presidência do Brasil. Vejam o que ela descobriu. O Lula, o PT, quase 20 anos governando, jogou a população num abismo tão grande, e por isso, tanto Flávio quanto eu, quanto a campanha, a gente tem falado muito em mobilidade social, porque não é mais só o cara do Bolsa Família. Eu fiz uma pesquisa na época da Caixa, que era assim, você exerce outra atividade informal? Aí, mais de 70% dos beneficiários do Bolsa Família respondiam que sim. Olha só. Olha o pulso empreendedor. Então não é verdade que o cara do Bolsa Família não quer trabalhar.
70%, peraí, você está falando quando você estava na Caixa, Isso. você fez uma pesquisa com o beneficiário do Bolsa Família, perguntando se ele tinha algum outro tipo de atividade. Algum outro tipo de atividade. Aí ele respondia que 70% sim. disse que Mais sim. de 70% Mais dizia que 70%. sim, mas era informal. 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 Por que ele é informal? Porque ele tem medo de se formalizar ou de aceitar um emprego na CLT e perder o benefício. Então, assim, o estágio da fome é um estágio tão vulnerável do ser humano, de sobrevivência, que o medo se torna maior do que a vontade de crescer. E o PT joga no medo dessas pessoas. Então, o PT, para se perpetuar no poder, está perpetuando as pessoas na pobreza. Isso. E aí, qual é o resultado disso agora? Aí a segunda pergunta que eu fiz. Mais de 5%, se você tivesse uma linha de crédito e microcrédito, para que você usaria o dinheiro? Mais de 50% respondia para investir no meu negócio ou comprar mercadoria para vender. E aí eu vou dar o último do dado para você ver como a gente tem uma base para crescer, que era se a pessoa tem celular e se ela tinha conta em banco. E o Pix democratizou isso. Então o Pix foi uma democratização de acesso. Eu estava no Palácio do Planalto com o Roberto Campos e o presidente Bolsonaro quando foi lançado o Pix. Podem falar o que quiser, tem um vídeo lá do lançamento que eu estava presente. Então o Pix, assim como o 5G que fez a internet chegar nos rincões do Brasil, assim como o GovBR que botou 4 mil serviços na palma da mão do brasileiro, é um legado de 4 anos de governo Bolsonaro, não é de 18 anos de governo. E eu estava lá trabalhando. Saí e larguei minha vida. Você promete que se o Flávio for eleito, vocês vão melhorar o acesso no GovBR? Vamos. Piorou por causa do... Ai, gente, esse gov.br é uma luta diária, né? Quem precisa entrar é um Deus nos acuda, né? Principalmente agora durante a gestão do Lula, né? Nunca funciona. Gente do céu, o que eu recebo de reclamação de gente que não consegue entrar nesse gov.br, principalmente quando é para pedir algum tipo de benefício. Ah, mas não funciona de jeito nenhum. Gente, vocês viram aqui o nível da inteligência dessa mulher, a visão que ela tem a longo prazo, ela enxerga longe, essa mulher, tá? Tanto que na época ela foi considerada uma presidente da Caixa Econômica Federal, assim, é um case de sucesso. Então, assim, ela está sendo fortemente cotada para ser vice na chapa do Flávio Bolsonaro. Claro que ele ainda vai ter que tomar essa decisão, mas um dos principais nomes até agora é o da Daniela Marques. E eu já digo de antemão para você, se ela for escolhida, eu assino embaixo gênero, número e grau. Essa mulher é muito inteligente. Ela é uma enciclopédia da economia, da política. Ela acompanha a economia, acompanha a política, sabe os podres do governo Lula como ninguém. Estava lá quando o Bolsonaro implementou o Pix, ou seja, participou de pontos cruciais, né, para Bolsonaro. E é isso, gente. E ela revelou aqui uma tragédia que acontece dentro do governo Lula. Ou seja, as pessoas têm mais medo de perder o Bolsa Família, né, do que... É difícil, gente. O governo Lula simplesmente tem essas pessoas assim na palma da mão. Mais medo de perder o Bolsa Família do que... Elas não pensam nem em crescer, em prosperar, porque tem medo. Elas são completamente reféns do Bolsa Família. Não pensam nem em querer prosperar, crescer na vida, abrir uma empresa e crescer. Penso, gente, mas eu vou perder meu Bolsa Família, não, deixa eu ficar quietinha. Gente, o nível do desespero das famílias carentes no Brasil. Sabe o que é isso, gente? É medo. Medo de passar fome. E se contentar com essa miséria paga pelo Lula no Bolsa Família. E olha aqui, nos governos Lula da Silva, tinha gente recebendo R$45 de Bolsa Família, R$75, R$120. Aí entrou o verdadeiro pai dos pobres, que foi o Bolsonaro, aumentou o Bolsa Família para no mínimo R$600, porque na minha opinião, verdadeiramente o pai dos pobres foi o Bolsonaro, porque tinha milhões de família no Bolsa Família recebendo R$45, R$71, R$119. Aí foi o Bolsonaro, entrou o Bolsonaro, não, o mínimo que cada família receber é R$600. Quem é o verdadeiro pai dos pobres? Só que é triste, gente, tá? Nunca foi esse nunca foi o plano do Bolsonaro de ter essas famílias dependentes de Bolsonaro. Ele queria que as pessoas crescessem financeiramente,
E ela está falando aqui sobre a linha de crédito que possivelmente pode vir no futuro governo Flávio Bolsonaro. Planos, projetos para melhorar o futuro da família brasileira. O que não tem. O plano do Lula é o quê? Torrar o dinheiro do povo brasileiro. Brilhante esse vídeo. Gostei, gente. Gostei muito desse vídeo da Daniela Marques, das explicações que ela deu. E trouxe essa notícia terrível do que acontece aí nos bastidores dentro do governo Lula. E agora, gente, a revista Veja acabou de dar a pior notícia para o Lula da Silva. Nova pesquisa mostra Lula ligeiramente na frente, mas indica uma tendência preocupante para o petista. Indica uma postura preocupante para o petista Lula da Silva. Essa última pesquisa que acabou de sair traz notícia terrível para o Lula. Vocês querem entender? Calma, gente, tá? O presidente Lula da Silva segue liderando a disputa presidencial de 2026, mas a nova rodada da pesquisa BTG Nexus, divulgada nesta segunda-feira, 13, revela um movimento que pode alterar a dinâmica da campanha nos próximos meses. Durante o programa Ponto de Vista, apresentado por Luísa Dallagnol, o cientista político Leonardo Barreto afirmou que o levantamento aponta os primeiros sinais de migração de eleitores para fora dos dois principais polos da disputa. No cenário estimulado de primeiro turno apresentado pela pesquisa, Lula aparece com 40% das intenções de voto contra 34% do senador Flávio Bolsonaro. Atrás dele surge Ronaldo Caiado com 5%, né? Romeu Zema com 4%, Joaquim Barbosa e outros aí com 2%, e o Aécio Neves 1%, que mudou no comportamento do eleitor. Segundo Barreto, a principal novidade da pesquisa não está na liderança de Lula, mas na movimentação observada entre os eleitores. Os principais destaques que eu trago é o início de uma saída dos polos. Na avaliação do cientista político, tanto Lula quanto Flávio perderam parte de suas intenções de voto em relação ao levantamento anterior. Esses eleitores, segundo ele, passaram a migrar principalmente para 3 grupos: o que declararam voto nulo ou branco, indecisos e os que preferem outros candidatos. Aí é que está o grande problema para o Lula, né? Porque possivelmente os votos do Ronaldo Caiado e do Romeu Zema e uma parte do Renan, para onde vocês acham que vai? Para o Lula, os votos do Ronaldo Caiado para o Lula, acho muito pouco provável. Os votos do Romeu Zema para o Lula, muito dificilmente. É de direita. Então assim, gente, só aí é cerca de 7, 8%. Para o Lula que está aí capengando, porque segundo aqui a pesquisa, olhem só, no eventual segundo turno, 47 contra 44. Ou seja, no segundo turno estão tecnicamente empatados. Isso só reforça que o único candidato que pode expurgar o Lula da política brasileira chama-se Flávio Bolsonaro, gente. Então, no segundo turno, por enquanto, isso aqui há 3 meses do pleito eleitoral, ainda tem muita coisa pela frente. Flávio Bolsonaro tem muito tempo ainda para reverter mais votos. E o Lula só estagnado, né? Esse é o grande problema. O Lula estagnou. Parou no tempo. Desespero tomando conta, gente. Desespero tá tomando conta.